De volta com o Tudo Posso e agora nós vamos falar de saúde. Com a chegada do verão, os médicos alertam as mulheres para um assunto que por muitas vezes passa despercebido: a candidíase vaginal. Por isso é preciso redobrar os cuidados e ficar atento aos sintomas. Mas você sabia que existem diferentes tipos da doença? Não? Então você vai descobrir agora. Nós estamos recebendo o médico ginecologista e obstetra Dr. Ricardo Luba, que vai esclarecer todas as dúvidas e explicar quais os tipos de candidíase existentes. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Maria. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Primeiro, o que é a candidíase? Muitas vezes a gente ouve falar, mas não sabe de... É um corrimento, é isso? Ele se apresenta como um corrimento. Na verdade, é uma infecção fúngica que se apresenta na vagina das mulheres. Bastante comum no verão, mas ela pode acontecer o ano todo. Aquele branquinho? É aquele branquinho, parece nata de leite. Então, Sim. às vezes o paciente chega para você e fala: doutor, eu tô com corrimento, parece uma nata de leite, coça pra caramba. A maior parte das vezes isso é candidíase. Certo. Tem alguns estudos que falam que 75% das mulheres vão ter candidíase Alguma vez na vida. E por que acontece? Então, a cândida é um fungo e ela vive na flora da vagina. Então, dentro da vagina a gente tem fungo, tem bactéria que estão ali em harmonia. Quando a gente desequilibra essa harmonia, ela começa a aparecer, principalmente pela mudança da acidez ou até por causa de estresse, alimentação, exercício físico, excesso de calor, uma série de fatores aí. Tá, então o verão propicia o aparecimento da candidíase. Aumenta por causa do calor, principalmente. Tá. A piscina é um fator determinante? A piscina é super determinante. É super determinante. São dois fatores muito importantes, a piscina e o antibiótico. No caso do verão, né, que é o assunto que a gente tem que discutir hoje, a piscina deixa a vagina bastante úmida. E fungo gosta do quê? Um lugar quente e úmido. Então, aquele biquíni úmido o dia inteiro, na praia, na piscina, entra, sai da água, não troca, isso favorece o crescimento, o fungo vai gostar daquilo ali, ele começa a se desenvolver. Você desenvolve um ambiente melhor para ele. E aí ele aparece. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente já tem esse fungo. Já temos lá, nossa flora vaginal, né? Tá lá quietinho. Tá lá quietinho. Então, a gente tem que propiciar o desenvolvimento. Favorecer. Colocar um ambiente ótimo para que ele cresça. Tá. Então, tá o verão, tá a piscina, não sei o quê, o biquíni molhado. E aí... ela vem. Tá. Então, o que a gente tem que fazer para se prevenir? É trocar o biquíni toda hora? Trocar o biquíni, assim, toda hora é impossível, né? Mas eu brinco com a minha esposa que ela leva pra praia, acho que ela leva uns 15 biquínis para um final de semana. Jura? Porque saiu do mar, voltou para casa, troca o biquíni. Foi para a piscina, ficou um tempo, vai almoçar, troca o biquíni. E aí você vai secando, e aí quando ele está seco novamente, você usa. Mas no caso, nesse calor, o biquíni não seca rápido com o sol? Não seca por causa da lycra. A lycra não troca o calor. Então, uma coisa que a gente orienta os pacientes que têm muita candidíase de repetição é usar, por exemplo, calcinha de algodão. O algodão, ele pega a umidade e ele seca, então ele troca o calor. A lycra, ela fica úmida o tempo inteiro, então ela não consegue trocar essa umidade. Aí a gente brinca, mas eu uso calcinha de lycra com forro de algodão. Tudo bem, o forro é de algodão, o problema é que aí a parte da calcinha de lycra fica úmida e aí não muda nada. Outro risco também é o pessoal que usa absorvente diário, aquele absorvente do dia a dia, que deixa o dia todo ali com carefreezinho. Sei, mas o absorvente não é para proteger justamente? Então, proteger o quê? Né? Isso que é a grande questão. O absorvente, ele tira um pouquinho daquela secreção da calcinha. A gente brinca que ele protege a calcinha da secreção. Mas se você não trocar o calor, você acaba prejudicando mais a sua vagina do que ajudando. Tem pacientes que usam isso diariamente e ficam com candidíase 8, 10 vezes por ano. E se você trocar esse absorvente várias vezes por dia? É uma solução. Pode ser uma solução. Normalmente o pessoal faz isso, é que fica abafado, né? Então, nessa temperatura que a gente tá, fica muito quente, muito úmido e aumenta o risco. Então, no caso, é melhor usar só calcinha? Usa calcinha. Se ficar com uma secreção, claro, vocês se sentem mais à vontade de usar o absorvente, de uso diário e tal. Ou próximo à menstruação. Esse absorvente, na verdade, ele é para ser utilizado nessa época. Quando você tem ovulação, que tem uma secreção maior, ou próximo à menstruação, começa a ter uma secreção maior, para exatamente proteger, para não molhar a calça, para não sujar. Mas não é para usar todo santo dia. Gostado, porque eles vendem como um absorvente diário. Diário, para usar todo dia. Só que tem gente que se dá bem.
mas a maior parte não. Agora vamos falar das crianças e dos homens, Tá. certo? As crianças, assim, a minha filha já teve candidíase. E foi porque e ela odeia o hotel até hoje. A gente foi pro Rio de Janeiro, ela achou que foi a piscina do hotel. E no fundo não foi, foi por causa do biquíni, não é? Foi por causa do biquíni. E criança a gente pensa, nunca vai pegar, porque criança não é mulher e tudo isso dá em mulher. Mas dá em criança também. É o mesmo processo? É a mesma coisa, a cândida tá lá, ela tá na vagina. Na vagina da criança Da também? Da criança também tá lá. O que acaba acontecendo? Ela fica, a candidíase da vaginal na criança, ela geralmente é em volta, exatamente onde tem o contato com o biquíni. Você também pode ter a candidíase oral na criança, que é a monilíase, que o pessoal chama de sapinho. Ah, tá. Né? Fica aquelas bolinhas branquinhas, aquele sapinho, isso é uma candidíase oral. Em crianças em que a gente sabe que elas são imunocomprometidas, então crianças com câncer, ou crianças que têm, por exemplo, o HIV, que nasceram e têm a imunidade comprometida, a candidíase pode descer todo o trato oral, pegar no esôfago, na boca, não só na vagina. Então, tem várias outras formas. Mas na vagina é mais isso. E a questão não é a água, a questão é... Fica ali o contato do biquíni, fica aquilo ali e aí acaba aparecendo. Aí você passa um creminho, geralmente na menina, que não tem relação nem nada, e vai. Tem uma outra coisa que é engraçada, que antigamente todo mundo casava virgem e tal. Ainda é comum a gente ver, mas não se vê tanto. Não é comum, doutor? É sim, ainda tem. Casa virgem? Ainda tem bastante gente que é. É que a mulherada não fala, mas tem. Tem? Tem. Bom, é menos comum. Eu não vou discordar dele porque ele é médico ginecologista e obstetra. Ele eu acho que isso, é mas... menos comum do que antigamente, mas é comum sim. É Sim. É que a mulherada esconde o jogo. E aí, antigamente, a gente tinha o quê? A maior parte casava virgem, ia para a lua de mel. A lua de mel era boa, mas acho que mais para o homem, né? Porque para a mulher, coitada. E o que acontecia? Tinham duas coisas que aconteciam quando ela voltava. Tem a cistite da lua de mel. Então, a mulher, que ela nunca tinha tido relação, quando tem a relação, leva a bactéria para o trato genital dela e isso faz uma infecção urinária. E a candidíase da lua de mel. Porque, além de tudo isso, você bagunça toda a flora da vagina e aí a cândida se desenvolve e aparece. Então, a candidíase era muito comum no começo da vida sexual. Hoje em dia, a gente sabe que não tem mais essa relação. Tá. No caso da mulher, você trata como? Com banho de assento? Banho de assento, assim, se você for ouvir as histórias das pacientes, elas têm receitas para tudo, das formas mais inusitadas possíveis. Mas o que o médico receita? Tem banho de assento. Geralmente a gente dá o banho de assento, eu particularmente prescrevo para criança, que eu acho que é mais fácil de você fazer uma criança ficar no banho de assento do que com aquela aguinha rosa, aquela coisa, a criança acha que ela fica mais tranquila. Mas uma mulher, você fala, faz um banho de assento, é mais difícil você imaginar a situação, mas algumas fazem. Geralmente é creme tópico, né? E se realmente é uma coisa que é frequente ou é recidivo, o tempo inteiro acontece, tem medicação via oral para você ajudar por uso prolongado. E pomada? Pomada também, ou tópica mesmo na pele e intravaginal também. Tá. Então trocar o biquíni de quanto e quanto tempo? Tá seco, deu um tempo, claro, ninguém vai sair da praia, passar em casa, trocar o biquíni e voltar. Tá na praia e tal, chegou em casa, troca o biquíni, seca direitinho, pulou na piscina, voltou para casa de novo, troca, não fica aquela coisa, você chegou da piscina, vou fazer o jantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fica muito tempo com o biquíni que isso vai fazer mal. Antes de chegar nos homens, e quem tem candidíase no inverno? Então, a candidíase ela tem relação principalmente com a tua imunidade. Então, além da questão da umidade, você tem uma questão da imunidade da pessoa. Então, por exemplo, pacientes diabéticos têm mais candidíase do que as pacientes que não têm. Cai a imunidade, então o fungo desenvolve. O fungo desenvolve. E aí tem gente que tem tendência. Tem pacientes que vão ter candidíase 3, 4, 5, 6 vezes por ano. Ai, que horror. Elas sofrem bastante. E aí essas eu brinco que não são mais pacientes, elas viram clientes no consultório. Porque toda hora elas estão lá, doutor, preciso de uma receita, doutor, voltou. E aí você vai fazendo. Tem a ver com infecção urinária também? Quem tem infecção urinária tem mais candidíase? É uma consequência. Quem tem infecção urinária recorrente toma muito antibiótico. E o uso de antibiótico... Diminui sua imunidade. Na verdade, ele muda a flora. Ele mata as bactérias na vagina e favorece o crescimento do fungo. Você tem que pensar sempre no equilíbrio. Você tem fungo e bactéria. Você matou a bactéria, o fungo cresce. É sempre assim.
Agora, vocês homens que estão me assistindo, que não sabiam que poderiam ter candidíase, vamos à pergunta. Os homens têm candidíase? Tem candidíase e pode não ser sexualmente transmissível. Da mesma forma que a menina teve a candidíase, que não tinha tido relação sexual e ela desenvolve a candidíase por causa da umidade, o homem também pode desenvolver. Antigamente pensava-se que era sexualmente transmissível, então só podia ter quem tinha sexo. O homem não. O homem ele pode ter por uso de antibiótico. A cândida fica também no pênis. Então, a pessoa que não é circuncisada, você puxa o prepúcio, que é aquela pelinha de cima, aquela região ali fica cheia de fungo. Então, ali é propício ao crescimento, ao desenvolvimento. Então, uma das coisas do tratamento é exatamente passar a pomada e deixar aquela pele puxada para ficar mais seco, porque aquilo ali fica úmido, favorece o crescimento do fungo. Tá, como que ele vê que tem candidíase? Coça, arde, dói um pouco na relação e aí quando ele olha, ele vê um monte de pintinha vermelha em volta. Principalmente na cabeça do pênis ou no pênis todo, mas fica um monte de pintinha e nessa região fica bem sensível. Tá, vamos lembrar, é sexualmente transmissível ou não? Claro, se a mulher tiver com cândida e tiver relação, o homem vai entrar em contato com ela. Então, não é que a gente não pode falar que não é sexualmente transmissível. Vai ter contato, pode desenvolver, se tiver com a imunidade baixa, né? Ou se ficar muito úmido. Não é que é uma doença sexualmente transmissível, assim, como a gonorreia, como o HIV, não é... Tá, vai não pegar se tiver imunidade baixa. Isso. Entendi. E tratar também, vai tratar com... Ou comprimido via oral e cremezinho tópico então, em volta da lesão. Então, se o homem vê que está com algumas pintinhas vermelhas, está coçando e tudo, procurar um médico, um urologista. Um urologista. Doutor, então eu acho que esclareci. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Acho que não, acho que está tudo certo. Então, crianças, homens, mulheres, agora nesse verão tomar cuidado então com a candidíase, que é uma bactéria, né? Um fungo, que é um fungo que se desenvolve, que está lá na flora vaginal, que está lá na gente e que o verão ele aflora, ele desenvolve e a gente tem que tomar cuidado com o biquíni molhado, trocar o biquíni, as crianças, principalmente as crianças, porque com criança coça mais, né? A criança é mais sensível, né? A criança não merece isso, né? E não esquecer, na verdade, assim, tem que procurar o médico, não adianta ir na farmácia, eu tô com coceira, porque pode ser a candidíase, mas o diagnóstico da candidíase é feito pelo exame clínico e pela história. Então, o médico tem que avaliar, tem que ver, porque pode ser algum outro tipo de infecção vaginal. O que pode ser confundido? Você pode ter outro tipo de infecção junto. Você pode ter infecções bacterianas. E aí o que acontece? Além da fúngica e da bacteriana, você vai tratar só a fúngica e a bacteriana vai crescer. Isso a gente chama de infecção mista. Então, tem que passar com o médico para avaliar. É candidíase mesmo? Beleza, trata, tranquilo. Não pode se automedicar e ir na farmácia comprar. A gente vê muito isso, atrapalha... Os farmacêuticos ainda fazem muito isso? Fazem. É feio falar isso, porque eu não estou falando mal da classe. Não é nem o farmacêutico, é o balconista. Sim. Ainda no Brasil, no fundo, eles querem ajudar, né? Eles querem ajudar, só que... Porque a pessoa às vezes força, né? Força a barra no balcão, não, né? Força sempre. Me dá um remedinho aí. Quero. Não, me dá aquele lá. Qual que é o trago bom? A receita. Não sei o quê. Eu já fiz isso também. Doutor, muito obrigada. Obrigado Volte sempre aqui para esclarecer a gente. Bom, Rafael, aprendeu tudo? Aprendi, Maria Cândida, muito realmente esclarecedor. Vou ficar de olho, né? Tomar cuidado também. O homem também está sujeito a essa situação. Longe de mim, né? A gente aprendeu bastante aqui no Tudo Posso de hoje. Vamos de notícia agora, vamos de informação. Olha, só confirmando aquilo que eu falei no comecinho do programa. A Petrobras informou na noite de segunda-feira que vai repassar a elevação do PIS/COFINS e da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o preço da gasolina e diesel nas refinarias, ficando o preço líquido para a companhia inalterado. Na véspera, o governo chegou até a anunciar isso no domingo, anunciou pacotes de medidas fiscais com a expectativa de elevar a arrecadação em mais de 20 bilhões de reais em 2015. O problema é que assim, aumenta a arrecadação do governo, quem sofre no bolso somos nós, consumidores, a população em geral. Por decreto, o governo vai tributar a gasolina, quer dizer, vai aumentar a gasolina para as refinarias em 22 centavos. O diesel em 15 centavos por litro, isso a partir do dia 1º de fevereiro. A partir do início de maio, esses valores por litro serão divididos ainda entre o PIS/COFINS e também a CID.
Agora é o seguinte, né? De toda essa informação que a gente tem, é claro, vai ficar mais caro para nós, consumidores, na hora de ir lá abastecer o veículo, seja com diesel, gasolina ou mesmo com o etanol. Aí o ministro da Fazenda, né, quando questionado ao fazer esse anúncio desse novo repasse, ele falou assim, olha, eu sei que a gente está aumentando para a refinaria, agora quanto que a refinaria vai aumentar para o consumidor, aí já não compete ao governo dizer. Enfim, vai aumentar, pode preparar aí, abastecer o carro vai ficar mais caro a partir dos próximos meses, já das próximas semanas, eu acredito. E, Rafael, Oi, Maria Cândida. deixa eu só te falar um negócio, né? Você sabe, claro, que o preço do barril do petróleo baixou fora do país, né? Vamos dar esse detalhe que nós estamos aumentando aqui no Brasil e fora do Brasil baixou, né? Só este detalhe eu queria dar, só isso, né? Essa é uma soma também que não casa, né? Não casa. Baixa lá fora, aumenta aqui dentro, enfim. Mas tudo tem a ver... Estamos pagando a conta, né, do governo. Mas tudo tem a ver com essa história de arrecadação aqui. O governo quer aumentar em 20 bilhões de reais a arrecadação agora em 2015. Quer lucrar mais. Para quê, eu não sei, né? Porque tá difícil, né, no país. Sabemos, infelizmente. Né? Todas as lamentável. denúncias, sabemos tudo isso, né? Não precisa ser muito inteligente para saber, né, Rafael? Vamos falar de coisa boa agora? Coisa gostosa, a história da Dona Maria, que aprendeu a fazer pastéis com o pai, isso há mais de 50 anos. Ela já abriu a primeira loja em 2010 e atualmente, além das barracas e das 4 lojas próprias, ela também já abriu 6 franquias. E tudo vendendo pastel de qualidade, todos fornecidos por ela mesma para garantir o sabor especial. Vamos conhecer então a história do pastel da Dona Maria. Pastel sequinho, massa boa. Tamanho, o recheio também tá muito bom, bem temperado. O que é uma ótima desculpa para fazer feira e ainda combina com o clima descontraído das barracas. Ele mesmo, o pastel. Difícil quem não goste do salgado frito com várias opções de sabor. Em São Paulo tem até concurso para eleger o melhor pastel da cidade. Título que a Dona Maria levou 2 vezes e fez as vendas triplicarem. Especial de carne. Ela aprendeu a fazer pastéis com o pai 50 anos atrás e sempre trabalhou na feira. A primeira loja de rua foi aberta só em 2010 como uma experiência e deu certo. Hoje, além das barracas e das 4 lojas próprias, existem mais 6 franqueadas. E os pastéis são fornecidos prontos pela Maria para garantir o sabor e a qualidade. Tem que ter boa qualidade, higiene, os funcionários têm que ser simpáticos. O pastel de feira é mesmo uma paixão paulistana e não é mais um negócio familiar. As barracas já se profissionalizaram, os feirantes hoje são empreendedores e tem fila de espera por uma franquia. 100 pessoas esperam para abrir uma franquia do Pastel da Maria. O valor de R$180 mil inclui as taxas, o mobiliário e as máquinas. Uma coisa é você atender na sua banca, na feira, 50 pessoas. Outra coisa é você atender 500, 5 mil pessoas. Então, você precisa estruturar esse crescimento. Como é que você faz isso? O planejamento, caprichar no atendimento, que tem que ser muito bom, essa coisa da feira livre mais descontraída, mais divertida, o atendimento por excelência. E o produto, não pode descuidar do produto. Luciana também trabalha com pastéis há muitos anos. A primeira pastelaria foi aberta em 89. De lá para cá, ela aprendeu que tinha que oferecer mais opções de comida. Se o cliente quer comer o seu pastel, coma. Se quem está acompanhando o cliente não quer comer o seu pastel, tem o seu prato, tem a sua massa. Adriano é um dos 51 franqueados. Ele e a mulher trabalham todos os dias, de olho no negócio. Faço parte de cozinha, eu faço mercado, se tiver que carregar compra, eu carrego, tudo, fico no caixa, só faz tudo. O valor da franquia também é de R$180 mil e não inclui o aluguel do ponto. A rede está em todos os estados do Brasil e existem planos até de expandir para o exterior. O segredo para dar certo é gostar do que se faz. Bom dia! Quem garante é a Dona Maria. Isso aqui é minha vida, isso aqui, nossa, é maravilhoso mesmo. Valeu a pena de eu ter tentado e cheguei. O pastelzinho vai muito bem, obrigado, né? Adoro pastel. Aliás, por falar em comida, daqui a pouco tem o bolo gelado de coco, do nosso culinarista André De Alice. Vai ensinar você a fazer em casa, olha, é de dar água na boca, coisa gostosa. Ainda mais com esse calor, vai muito bem também.
Olha, daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho, você aí de casa vai aprender a fazer um relógio na calota. Calota de carro. Opa, isso caiu aqui, caiu o suporte, não tem problema não. Olha que legal, gente. Coisa bacana de fazer. E fica bonito, hein? Assunto para o próximo bloco aqui no Tudo Posso. Tô esperando você. A gente volta já, então, hein?